E aí, tudo bem com vocês? Está começando a live mais organizada e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como que a organização entrou na minha vida. Ninguém me perguntou, né? Mas eu queria contar para vocês como que isso aconteceu, porque foram coisas que fizeram diferença na minha vida e que talvez de alguma forma possa te ajudar também, né, na caminhada de vocês. Então, eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, tá? Meu nome é Delma Rodrigues, eu tenho 27 anos, eu sou natural de Guararema, isso, lá em São Paulo, interior de São Paulo. Sou casada, moro na Eslováquia já faz um ano já. E eu sou formada em organização, tá? Pelo método Reorganize, já fazem 2 anos. Mas antes disso, eu trabalhei durante 6 anos de uma empresa, e onde eu percorri várias posições, né? Lá e foi uma experiência muito legal. Eu sou formada em Ciências Contábeis também pela Unip, e hoje em dia, depois de tantas mudanças, né, eu trabalho com organização. E eu vou contar um pouquinho para vocês da onde veio tudo isso, né? Então, quando eu tinha 16 anos, eu fui morar com a minha irmã, né? Porque eu precisava trabalhar e estudar também. E eu lembro que nessa época, né, eu arrumei um emprego numa loja de roupas, sapatos, era uma boutique. E aí, lá eu tive a necessidade, né, de organizar as coisas, porque eu tinha essa função, né, de organizar tudo, o estoque, as gavetas e tudo mais, que eu era a menor aprendiz. E aí eu comecei a me interessar por isso. Então eu pesquisei mais sobre, né, sobre organização, como deixar tudo mais organizado. E aí eu, na época, foi em 2011 isso. E aí eu achei assuntos relacionados a personal organizer, mas era algo muito novo no mercado, né? Era tudo muito novo, porque para quem não conhece, a profissão de personal organizer chegou no Brasil nos anos 2000. Só que ela só foi tomar, assim, uma proporção maior, assim, ser mais reconhecida a partir de 2011. Então, naquela época, tava tudo começando, né? E eu tava terminando a faculdade, ó, o terceiro ano e tudo mais, né? E aí eu fiquei curiosa sobre a profissão, mas querendo saber mais. Mas naquela época, como eu tava terminando a escola, o normal era você fazer uma faculdade, ter um trabalho, e não era algo muito distante do que era comum, né? Então, por esse fator e por outros também, né? Eu acabei não me dedicando a isso, mas era um sonho, assim. Eu falei, nossa, imagina poder trabalhar com isso, que legal. Eu lembro disso, assim. Mas aí eu deixei esse sonho de lado, falei, não, vamos voltar aqui pra razão, né? Eu preciso seguir essa vida comum, né? Normal de uma pessoa jovem que sai da escola. Eu tinha essa ideia na cabeça, né? Que coisa. E aí, depois disso, tem um roteirinho aqui pra não esquecer de nada, tá, gente? E aí a minha meta começou a ser vencer, né? Encarar, tipo, o desafio de construir alguma coisa, né? De construir essa vida que eu achava que seria o ideal pra mim. E aí eu trabalhei nessa empresa que eu falei pra vocês. Eu tive muitas oportunidades, diversos setores. Eu aprendi muito, eu conheci pessoas excelentes, assim, pessoas que me fizeram crescer mesmo, pessoalmente mesmo, falando, né, e profissional também. Eu fui muito feliz, eu trabalhei 6 anos e 10 meses lá, me formei em Ciências Contábeis por causa dessa empresa também, foi algo que me motivou. E aí, nesse processo, eu lembro que eu só tinha os finais de semana, assim, pra eu descansar, né? Porque eu saía
5 horas da manhã de casa e voltava meia-noite, então eu só chegava em casa e dormia, né? Aí eu lembro que eu pegava 6 ônibus por dia. Eu pegava 3 pra ir e 3 pra voltar. E ainda eu tinha que, né, trabalhar e me esforçar pra me destacar de alguma forma. Mas eu nunca fiquei reclamando, não. Eu sempre fui pra cima, sabe? Nunca falei, é pra fazer? Então vou fazer. Então, e aí eu fui, né, nessa pegada aí até... E final de semana eu fazia curso atrelado, né, ao trabalho que eu fazia. Sempre para ter um conhecimento a mais e poder contribuir de alguma forma, né, naquele setor, principalmente para mudar. Então era algo que eu gostava bastante, era de melhorar o processo, assim, criar estratégias, poupar tempo, essas coisas assim. Sempre gostei muito disso, de entender o processo, organizar e fazer o trabalho. Eu gostava muito de criar as coisas. E aí, peraí. Isso, aí depois, aí aos finais de semana eu fazia alguns cursos também. Então eu sobrava pouco tempo, assim, pra curtir, né? Mas mesmo assim, eu curtia também. Eu tinha meus dias de curtir, lógico, né? Sou filha de Deus. E aí, depois disso, vou colocar aqui. E aí, depois disso, eu poderia muito bem, né, seguir esse caminho. Eu gostava bastante, mas eu vi que não era algo que eu queria pra minha vida daqui, por exemplo, 10, 20, 30 anos, né? Não era algo que meus olhos brilhavam, assim, que eu falava, nossa, isso é algo que eu quero fazer mesmo. Foi ótima a experiência que eu tive, mas eu percebi que eu tava vivendo mais pra não agradar os outros, mas mais pra... como se eu tivesse que ter uma aprovação das pessoas que eu gostava. Então aí eu acabei, né, vivendo isso e dei prioridades para as coisas que no fundo não me completavam. E aí teve esse momento, né, onde eu pensei mais sobre a minha vida, né, daqui 10, 20, 30 anos, o que eu queria fazer, né? Será que era aquilo mesmo que eu queria? E não era algo que brilhava, assim, meus olhos. Gostava muito de fazer, mas não era o que eu queria, assim, pra minha vida, né? E aí, assim, eu sempre... Uma coisa eu sabia, assim, eu sempre quis trabalhar diretamente com pessoas, né? Ter mais contato e tudo mais. E aí, né, eu percebi que não tava mais alinhando com o que eu queria. O que eu estava fazendo não tava mais alinhado com o que eu queria e precisava fazer na minha vida. E aí eu tive uma fase, assim, bem complicadinha, onde eu tive momentos, assim, que eu tive que refletir, né, sobre o que eu queria, sobre minha vida mesmo, profissional, o que eu tava transmitindo para as pessoas. Esses pontos, assim, eu tive um momentinho bem complicadinho, que eu tive que parar um pouco e rever as coisas, assim, da minha vida, que eu não tava me conhecendo mais. Tanto deixa eu beber um pouco de água, porque a garganta aqui tá seca. Tanto é que lembro que no trabalho lá, teve uma fase que eu chegava assim, todo mundo vinha, nossa, Delma, você tá diferente, tá tudo bem com você? Precisar conversar e tudo mais, mas eu não queria falar com ninguém, né? Na época eu lembro assim, um monte de gente veio falar comigo, nossa, tá diferente, não sei o quê. Mas era por isso, porque eu tava passando por esse processo interno meu, né? E aí, depois dessa fase, né, eu descobri que eu precisava me reerguer, né? Tipo, andar, vamos caminhar, minha filha. Não dá pra ficar aí chorando, não. Aí eu lembro que meu namorado na época, né? Agora é marido, ele me chamou, falou o que tá acontecendo e tal. Daí eu conversei bastante com ele. E aí onde eu fui procurar uma ajuda, né? Pra eu poder encontrar mesmo o meu propósito, que eu realmente queria da minha vida. E aí eu encontrei
encontrei dois, na verdade eu fiz o primeiro curso, depois eu fiz outro. Então, um mês depois que eu conversei com meu namorado, que né, agora é marido, eu encontrei esse curso, eu me inscrevi, que é sobre inteligência emocional. Então, eu vi que eu precisava trabalhar isso em mim, me desenvolver mais, né, como pessoa, pra encaixar as coisas na cabeça, né, que tava tudo meio fora do lugar. E aí, eu fiz esse curso, foi ótimo, assim, pra mim, foi um curso excelente, onde eu tirei todas as nhacas, assim, que a gente tem na cabeça, sabe? Às vezes a gente guarda tanta coisa ruim, assim, tantas coisas desnecessárias, né? Coisas que nos fazem mal. Então, aí eu fiz esse curso e tirei tudo isso. Então, deixei só o que realmente me fazia feliz, né, na minha cabeça. É um curso bem intensivo, foram 3 dias. Tanto é que lá eu curei, eu não contava pra ninguém, mas eu tinha fobia de aranha, então foi lá que eu curei, assim, sabe? Foi um curso excelente, assim, pra minha vida. E, e aí, depois disso, eu fiz esse curso, aí, tá, eu entendi, né, onde meu propósito, assim, né, quem eu era e tudo mais. Comecei a compreender mais sobre mim, né, entender como funcionava minha cabeça. E aí foi tudo um preparo, né? E aí teve um momento também, depois disso, que eu parei e pensei, nossa, eu fiz tudo isso e pra nada, tipo assim, nossa, eu passei por tanta coisa, estudei tudo, joguei tudo fora. Mas na verdade não, hoje em dia eu vejo que tudo que eu aprendi, né? Todos os lugares que eu percorri, as pessoas que apareceram na minha vida, tudo foi essencial pra mim, né? Pra como eu sou hoje. Talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não teria a mentalidade que eu tenho hoje. E, e aí eu entendi que isso foi muito importante pra mim. E aí eu me reencontrei, né? Me reconectei. Aí um tempo depois eu fiz o segundo curso, que era um desenvolvimento mais, né? Pra você conseguir mais objetivos e tudo mais. Ele é mais intensivo, é bem. Acho que deve ter até vídeo no perfil onde eu falo sobre. Falo sobre não. Tem eu caminhando sobre a brasa, quebrando uma tábua. É desse curso aí que eu tô falando. E aí, depois que eu fiz esse segundo curso, que foi em novembro de 2019, eu entendi que eu não tenho controle de nada sobre a minha vida, né? Mas eu acredito assim que Deus ele nos permite ter o poder de administrar tudo que vem pra gente, né? Então a gente consegue administrar situações, pessoas, pensamentos, tudo que vem pra nossa vida a gente consegue administrar, né? Por exemplo, a tristeza, quando acontece algo triste na nossa vida, é um fato, a gente não tem controle sobre ela, mas a gente consegue controlar como que se a gente vai sofrer ou não, né, com aquilo. Então é uma das coisas que eu aprendi nesse processo aí. E aí eu tive um encontro com Deus, né? Eu entreguei o controle da minha vida para Jesus e foi um momento bem marcante, assim, foi algo que foi um divisor de águas mesmo na minha vida. E aí isso aconteceu em novembro de 2019. Eu fiz o curso. E engraçado que o curso era para eu fazer em maio de 2020. E aí a moça lá do curso me ligou, falou, a Iso. Ela me ligou e falou, nossa, Delma, surgiu uma vaga aqui, você não quer fazer antes? Eu não sei porquê, mas eu lembrei de você. E talvez se eu não tivesse feito em novembro, eu não teria feito até agora, porque veio a pandemia. E aí, olha como são as coisas, né? Eu acabei fazendo em novembro, aí depois eu aceitei Jesus. E aí, eu lembro que depois que eu aceitei Jesus, eu pedi, né, para que ele me mostrasse qual caminho eu deveria seguir, porque eu sabia que o que eu fazia já não era mais o que eu planejava, assim, pra minha vida, né, não era algo que me fazia feliz, assim, me sentia completa, né? Me fazia feliz, mas me sentia completa. E aí,
Na semana seguinte, assim, depois que você pede um aviso pra Deus, tem que ficar de olho aberto, né? Porque às vezes cai uma árvore na sua cabeça e você não entende. Mas aí eu fiquei de olhos abertos, né? Daí na copa da cozinha lá onde eu trabalhava, as meninas estavam conversando sobre organização e tudo mais. Eu falei, é isso, né? Aí eu lembrei, né, daquela menina lá de 2016 que pensou em tudo isso, mas não teve essa coragem, né, por N motivos. E aí, e eu lembro que desde maio de 2019 eu sempre falava pro Fernando, né? Falava, Fernando, vai acontecer alguma coisa muito diferente na nossa vida que vai mudar. Tô sentindo, eu sempre, sabe? Eu sempre falei. Pode perguntar, ele tá na live aí. Não é verdade, amor? Falei pra todo mundo. Eu sempre falava assim, vai acontecer alguma coisa que vai mudar. E dito e feito. Aí depois que eu descobri tudo isso, comecei a procurar cursos e tudo mais, foi onde eu encontrei a Priscila Saboia, que eu fiz o curso do método Reorganize. E aí, um mês depois, o Fernando me liga, né, falando, surgiu uma vaga lá na Eslováquia, que aí e tal. Ele propôs, né, isso daí pra gente morar fora. Daí, eu, sem saber onde era, falei, vamos. Não pensei duas vezes, vamos? Claro, vai, esse candidato, né? Vamos tentar. E aí deu tudo certo, né? E apesar de ser um sonho, né, tudo isso, existe um processo, né? Pra você... Aí que começa, né, tudo. Começou tudo. E aí, depois de tudo isso, foram grandes lições, assim, né? Foram 2 anos pra gente se preparar pra vir pra cá. E uma das grandes lições, né, nesse tempo, que Deus sempre mostra o final pra gente, mas ele, a sua bênção, né? Mas ele não te mostra o processo, né? Porque pode ser que você desista. Então, Deus fez isso com a gente. Ele mostrou o final, né? Mas ele não mostrou o processo. Foram 2 anos pra gente vir pra cá, né? Foram 2 anos de espera por causa da pandemia e tudo mais, documentação, é super complicadinho, mas deu tudo certo. E existe um processo, né? E uma das coisas que eu mais amei, assim, nesse processo, né, de cuidado com Deus, de Deus com a gente, foi que nesses últimos 3 anos, Deus entrou na minha casa interior, assim, e reorganizou tudo, né? E desde então ele vem me ajudando. Eu sinto, assim, como se fosse que eu tivesse um quarto, assim, totalmente bagunçado, escuro, e que Deus tivesse segurado a minha mão. E... pra não chorar. Vou beber água. Peraí. É como se Deus tivesse segurado na minha mão e falado, ó, vamos organizar esse quarto aqui, minha filha. Não tá legal, não. E aí foi um processo, né? É cuidado atrás de cuidado, vai tirando tudo. Mesmo eu tendo feito aquele curso, mas eu precisava de uma limpeza espiritual, né? Nem sei se existe isso, mas pra mim existiu. E aí eu fui limpando tudo. Foi como se eu tivesse um quarto totalmente bagunçado, acumulado, e Deus tivesse entrado e me ajudado nessa reorganização. Lógico, não vai reorganizar tudo da noite pro dia, é um pouquinho de cada vez. É igual o meu trabalho com vocês, né? É um pouquinho de cada vez. Não dá pra mudar do dia pra noite, as coisas são aos poucos mesmo, né? E aí eu passei por esse processo de autoconhecimento, de cura, de fortalecimento espiritual, né? E também de prática de fé, né? Muitas vezes a gente tem a fé, né? A gente acredita, mas a gente não pratica, né? A gente, na primeira oportunidade que tem pra
você praticar a fé, né? Pra você crer mesmo que vai acontecer as coisas, né? Que Deus te prometeu, você acaba desistindo. Né? Então, é esses momentos que a gente tem que praticar a fé, né? Não basta ter fé, a gente tem que aprender a praticar também. E aí, foi isso. Foi assim que eu conheci a organização. Foi Deus entrando na minha vida mesmo e me ajudando a reorganizar tudo. Foi através disso que tudo começou a mudar. Até os meus olhos, assim, parece que eu tirei uma venda dos meus olhos, assim, as coisas começaram a ficar mais claras, assim, pra mim. Foi algo esclarecedor, assim, pra minha vida, foi muito bom. E foi assim que a organização entrou na minha vida, e é assim que ela é, né? A organização não é só estética, né? Todo mundo acha que é só uma gaveta organizada, é só tudo organizado por cor, tudo... Não é só isso, né? Tem uma estratégia também ali por trás, ela é adaptada para o seu dia a dia, ela carrega um poder de curar mesmo, né? Mas você tem que estar disposto a receber tudo isso, né? A se libertar. Ela tem esse poder de trazer paz, de administrar tudo que você tem. Acredito que é isso que Deus queira da nossa vida, né? Que a gente administre tudo que Ele nos dá, né? Da melhor forma possível. Nossa alimentação, tudo, né? Exatamente tudo. E a bagunça não é algo que a gente tem que, né, ignorar. A gente tem que prestar atenção nela. A gente tem que ver como que ela tá se comportando na nossa casa, né? Que se você não cuidar da sua casa, principalmente sua casa interior, né, da sua mente, acaba virando uma bola de neve, né? Tudo começa a tomar uma proporção muito maior. Então, não é esconder, não é... Você tem que encarar a bagunça. Pra você acabar com ela, você tem que encarar ela. Essa é a realidade. Tanto dentro da gente quanto fora, né? E então é preciso enfrentá-la, tá? Nós nascemos pra evoluir, né? A gente não nasceu pra viver assim, cheio de bagunça, cheio de coisas atormentando. A gente nasceu pra viver num ambiente de paz, né? E harmonia, felicidade, né? Tudo de bom. E espero que, como eu fiz, assim, deixei, né, Deus agir na minha vida, Deus entrar e reorganizar tudo. Eu espero que você também possa abrir essa porta para Jesus entrar no seu coração, na sua mente, na sua vida, né? Na sua casa, para poder reorganizar tudo aí, né? Seus pensamentos, suas atitudes, seu ambiente. E sempre lembre que antes de Deus mudar você de ambiente, onde Ele propôs para você, Ele sempre vai mudar suas visões sobre as coisas, né? Ele muda tudo, né? Seus pensamentos e tudo mais. Ele vai te dar situações para você mudar o seu pensamento. E aí, só depois, ele vai te mudar de ambiente. É o que ele fez comigo, né? A primeira coisa que ele fez comigo foi mudar a minha mente, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam deixar a organização entrar na vida de vocês, tá? A live foi super curtinha, né? Espero que vocês tenham gostado. E obrigado por me acompanhar aqui, tá? Que você possa ter uma casa transformada pela organização e se permitir ser transformado também, tá bom? Um enorme abraço para vocês, um ótimo dia, que Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.